Palhaço, maníaco, ditador são alguns dos nomes pelos quais Bolsonaro está ficando mundialmente famoso. Os micos que o país está pagando no exterior por conta do seu presidente da República e seu ministério de malucos estão nos causando recessão e desemprego. O maior jornal de economia do mundo, o Financial Times, chegou a chamar o presidente da República Federativa do Brasil de maníaco. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O jornal britânico Financial Times, o maior jornal de economia do mundo, desancou o Bolsonaro, colocando-o como um obstáculo, um problema ao desenvolvimento da economia brasileira. O título da matéria é A Promessa e os Perigos do Brasil de Bolsonaro. Estranhamente, houve quem visse nessa matéria uma boa notícia para o Brasil. O tal site antagonista, que defende censura para outros órgãos de imprensa e esperneia quando ele mesmo é alvo de censura, publicou uma nota escandalosa intitulada Financial Times vê avanços no Brasil. Vejamos por que então é pura falta de vergonha na cara publicar uma chamada como essa para uma reportagem que chama o presidente do Brasil de maníaco. O editorial em questão do jornal britânico diz que Bolsonaro e seus ministros da Educação e das Relações Exteriores atrapalham o único ministro de Bolsonaro que, segundo esse jornal britânico, não é maluco como os outros. O jornal diz que o instinto para o ultrajante está prejudicando a imagem do Brasil no exterior. Diz o editorial: os tweets e pronunciamentos de Bolsonaro arriscam criar a impressão de que o Brasil é agora dirigido por um maníaco que ataca gays, odeia árvores e ama as armas, e que é nostálgico dos dias da ditadura militar. Resta saber que investidor estrangeiro vai colocar o seu rico dinheirinho em um país dirigido por um maníaco que atrapalha a economia com a sua politicagem e com o seu populismo barato. Já o diário argentino Clarín, que é tão ou mais de direita que o britânico Financial Times, publicou o artigo Quo Vadis Brasil, traduzido do latim Para Onde Vai o Brasil. Foi escrito pelo economista de direita argentino Ricardo Arriazu. O articulista pinta o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, como um maluco anti-globalização e reclama também de 8 militares no ministério de Bolsonaro. O economista também critica esses militares brasileiros serem poupados da reforma da Previdência. E também a matéria lembra a gigantesca queda da aprovação de Bolsonaro junto justamente do mercado financeiro. Como se sabe, ele teve uma queda de 80% na sua popularidade junto a banqueiros e tantos outros. E quem acha que esse é o fundo do poço para a imagem do Brasil, não viu nada. Só para termos uma ideia, a popularíssima banda da Califórnia, nos Estados Unidos, chamada Dead Kennedys, divulgou um cartaz da turnê que fará proximamente no Brasil, em que aparece uma família em clara alusão aos Bolsonaros, pintada de palhaço e com armas nas mãos. A família diz assim na legenda: adoramos o cheiro de pobres mortos pela manhã. Dê uma conferida nesse cartaz. Para completar o mico internacional, o jurista mundialmente famoso Luigi Ferrajoli disse publicamente em evento na Itália que a prisão de Lula e o impeachment de Dilma foram frutos de um processo de perseguição política no Brasil e foi deflagrado por meio das vias judiciais brasileiras. Sì, il processo contro Luca Lula è un processo vergognoso per moltissime ragioni.
non soltanto alla mancanza di prove, non soltanto all'accelerazione del processo per impedire a Lula di candidarsi, ma anche per un tratto assolutamente scandaloso, e cioè la totale mancanza di imparcialità. Imaginem a imagem do país tendo um judiciário que se presta a esse tipo de armação. Esse caos no governo do país e o vexame internacional já nos cobram um alto preço. Matéria da Agência Brasil, ou seja, da agência de notícias do governo Bolsonaro, mostra que a economia brasileira está pagando um alto preço pelas palhaçadas do presidente da República. Segundo essa matéria, as instituições financeiras brasileiras reduziram pela 8ª vez seguida a projeção para o crescimento da economia este ano. E também subiram as projeções para o preço do dólar nos próximos meses, o que é um claro sinal de desacerto na economia. Como se vê, ter um palhaço e um maníaco na presidência, como diz o Jornal de Finanças britânico e a banda de punk rock norte-americana, custa caro a um país. E não serão só os que não votaram em Bolsonaro que vão pagar esse preço. Os sacrifícios serão distribuídos democraticamente entre os estúpidos que votaram em Bolsonaro e os sãos que fugiram dele nas últimas eleições. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.